Queridos irmãos, temos lido uma palavra da parte de Deus e queimou meu coração, vem queimando meu coração esta palavra, porque eu percebo que mesmo aqueles que têm um relacionamento com Deus, que caminha com Ele, que fala com Deus, não está privado de passar por situações, consequência, e muitas vezes, se o crente não tiver a convicção, a certeza de que Deus está agindo, trabalhando, está no controle, muitas vezes o crente acha que Deus não está se importando com ele. Glória a Deus. O versículo 15 e o versículo 16 diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, dois pontos, glória a Deus, filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. É forte isso aqui. Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante e mete os teus pés e os teus sapatos, e não te rebuscarás, e o pão dos homens não comerás. Amados irmãos, quando perguntamos na igreja, e temos o hábito de fazer, aonde é que está os profetas? Todo mundo, ou pelo menos uma boa parte da igreja, vai levantar as mãos. Porque ser profeta nos dias atuais é sinônimo de santidade, de status. Alguém até se intitula como profeta. Existe algum erro nisso? Não. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui, onde é que estão os profetas de Deus nesta noite? Levante a mão. Não tem? Onde é que estão os profetas de Deus? Glória a Deus. Se há alguém por aí, daqui a pouco vocês vão entender isso aqui. O ofício de profeta era duríssimo nos dias do profeta Ezequiel, do profeta Elias, do profeta Eliseu. Eram dias ou tempos duríssimos, especialmente no Antigo Testamento, em que o profeta enfrentava
as condições mais adversas. Pois às vezes tinham todo o povo e até mesmo o rei contra o profeta. Glória a Deus. Você já viu alguém gostar de profeta que profetiza somente a verdade, a pura verdade, a palavra de Deus? Só se gosta de profeta, ou o profeta só é querido quando ele profetiza bênçãos, prosperidade. É ou não é, irmãos? É ou não é uma realidade? Agora, um profeta que profetiza juízo, tem quem goste dele? Dificilmente você vai encontrar alguém que queira, que simpatize com um profeta que profetiza juízo. Prosperidade. Casa, carro, fazenda, conta bancária, e por aí vai. Pois às vezes tinha todo o povo e o próprio rei contra ele. Contudo, com os profetas estava o Senhor. Deus sempre foi com o verdadeiro profeta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Pode o povo, pode o rei, pode todos se levantar contra o profeta, mas se ele for um profeta genuíno, um profeta de Deus, mesmo que todos se levante, ele dirá: o que diremos, pois, a estas coisas? Se o Senhor é conosco, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem pode se levantar contra o profeta de Deus? Porém, não é tão fácil a vida de um profeta de Deus. Estou falando de profeta. Para ser profeta, nos dias do profeta Eliseu havia escolas de profeta. Era natural. Tanto é que em alguns momentos os alunos de Eliseu estavam com ele. Quem não lembra daquele episódio quando eles foram cortar madeira para construir a tenda para que eles pudessem habitar, e o machado de um era emprestado, havia caído no poço da água. Aleluia, glória a Deus. Meu Senhor, a ferramenta era emprestada, e o profeta Eliseu foi lá, cortou uma madeira lá, estendeu sobre as águas, e o machado flutuou. Aleluia, ele pegou novamente e entregou o moço. Era uma escola. Naquele episódio, aquele aluno aprendeu o que é ser um profeta de Deus. Mas, meus amados, nós queremos nesta noite falarmos das dificuldades que muitas vezes um servo de Deus, um profeta do Senhor, ele tem que enfrentar, ele precisa passar muitas vezes, aleluia, mesmo quando ele é genuíno, verdadeiro profeta de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Às vezes até parece que Deus exige dos profetas coisas quase impossíveis. Porque o profeta, ele não fala de si mesmo. Fala, irmãos. O profeta fala de si mesmo? Qual é a função do profeta? Deus fala ao profeta, e o profeta transmite ao
ao povo. O profeta, na verdade, ele é a boca de Deus. O perigo é quando o profeta diz que Deus falou e Deus não falou nada. Sexta-feira nós ouvimos aqui uma palavra nesse sentido, da parte do pastor Juceni. Quando alguém fala, profetiza, dizendo que é Deus que está falando, quando na verdade Deus não disse coisa alguma. Glória a Deus. Amados irmãos, Deus exigiu do profeta, aleluia, ou melhor dizendo, Deus exige dos profetas coisas, aleluia, quase impossível para dar uma lição ao seu povo. É isso que nós queremos entender nesta noite. Deus exige do profeta coisas quase que impossível para poder trazer o ensinamento para o seu povo. Aleluia. Deus, ele exigiu do profeta Ezequiel, atente para isto, Deus exigiu do profeta Ezequiel que refreasse o luto, aleluia, pela sua esposa, para servir de sinal para Judá. Me ajuda aí, Magdiel. Capítulo 24 de Ezequiel, versículo 2. O que é que diz a palavra do Senhor? Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. Muito bem. O que é que Deus fala para o profeta? Filho do homem, escreve o nome deste dia. E o interessante é que ele, parece até uma redundância aqui, ele diz, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o Senhor, aleluia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia. Era o momento do exílio do profeta. O rei da Babilônia aproximava de Jerusalém. Sabem que o maior orgulho dos judeus não era ser a nação escolhida, o povo escolhido de Deus. Os judeus tinham orgulho do templo que Salomão havia construído. Eles tinham tanto orgulho, tanta soberba quanto ao templo, que eles ignoravam Deus, rejeitavam Deus, e para ele o templo que Salomão havia construído era a coisa mais importante, ou mais importante do que Deus. Aí Deus fala através do profeta Ezequiel, dizendo, olha, filho do homem, escreve o nome deste dia, notifica este dia, anota este dia, escreve aí. Mas ele diz o seguinte, aleluia, deste mesmo dia, escreve o nome deste dia. Sexta-feira, fosse hoje, pelo nosso calendário, diria, escreve aí o nome deste dia. Que dia é este? Sexta-feira.
escreve, anota, não pode esquecer. Aí ele diz, deste mesmo dia. Aleluia. Porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém. O que era que o rei da Babilônia, porque o rei da Babilônia estava se aproximando de Jerusalém? O povo havia virado as costas para Deus. O povo havia se esquecido de Deus. Aí Deus resolve dar uma lição para o seu povo. Deus resolve tratar com o povo. Aleluia. Aí chama o profeta e diz, anota aí este dia. O mesmo dia. Porque o rei da Babilônia está chegando a Jerusalém. Versículo 15, que já foi lido. Repete, por favor. Versículo 15. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Deus chama o profeta e diz assim, anota aí o dia, esse mesmo dia. E ele chama o profeta Ezequiel e diz assim, olha, vamos dar uma lição para o povo. Agora, interessante, querida igreja, interessante, irmãos, que Deus, ele não procurou um desobediente, ele não procurou alguém que estava desocupado, distante, alguém que tivesse virado as costas para ele. Não, ele chama o profeta e diz, vai ser você mesmo, é com você que nós vamos tratar, vamos tratar com o meu povo, Judá, o povo de Judá, vamos mostrar para ele quem é Deus aqui. Glória a Deus. Aí o profeta diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 16. Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Aleluia. Obrigado, meu filho. Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Quem era o desejo dos olhos do profeta? Quem era esta pessoa que Deus resolve tirar do profeta? Alguém que ele admirava, alguém que ele amava, alguém que convivia com ele, lhe acompanhava, sabia, aleluia, do seu dia a dia, das suas aflições, a forma como ele, aleluia, estava envolvido, aleluia, com o ministério profético que Deus havia lhe confiado. Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Queridos, qual é o esposo, a não ser que ele não a ame, mas qual é o esposo que não olha para a sua esposa, aleluia, e ao olhar para a sua esposa, ele a deseja, ele a admira, ele, aleluia, a esposa dele, a esposa é aquela pessoa especial na nossa vida. Já imaginou, parou para pensar nisso aqui? Alguém que recebe a mensagem de Deus dizendo, olha, você vai ficar viúvo,
vou tirar a sua esposa de você. Agora, vou tirar a sua esposa, aquela que você ama, aquela que você admira, aquela que você corteja, a sua companheira, aquela que está do seu lado dia a dia, a tua ajudadora, eu vou tirar. Agora tem uma coisa, você não pode lamentar, você não pode chorar, você, aleluia, não pode permitir que corra dos seus olhos lágrimas. Ou seja, o profeta não teve nem mesmo direito, aleluia, de chorar, aleluia, o luto, aleluia, da sua esposa. Porque Deus disse para ele, você não pode lamentar, você não pode chorar, nenhuma lágrima poderá chorar ou sair dos seus olhos. Irmãos, e aí? Profeta de Deus. Eu pergunto, ainda tem profeta aqui nesta noite? Cadê os profetas? Cadê os profetas? Onde é que estão? Será que você, como profeta de Deus desta noite, está preparado para ouvir a voz de Deus dizendo, eu vou tirar de você algo que você ama, algo que você admira, algo de maior valor que você tenha na sua vida? Está pronto para ouvir a voz de Deus nesta noite? Quem ainda quer ser profeta aqui nesta noite? Glória a Deus. É fácil, irmãos? É fácil? Pensa que é fácil ser profeta? Não. Aleluia. Para ser profeta é preciso estar preparado para ouvir a voz de Deus dizendo, você, aleluia, vai perder algo de maior valor que você possa ter. Agora, você está proibido de chorar, você está proibido de lamentar, senão você não pode chorar, você não pode lamentar-se. Porque todos nós que perdemos alguém importante na nossa vida, choramos, lamentamos, passamos um período de luto. É ou não é verdade? Sim. Aí Deus diz para o profeta, filho do homem, eis que tirareis de ti o desejo dos teus olhos, de um só golpe. Deus sabia que o profeta amava, desejava, e ele desejava a sua esposa através dos olhos da visão. O admirava a esposa. Aí Deus diz assim, eu vou precisar dela. Agora você está proibido de chorar. Você está proibido de lamentar. Glória a Deus. Aleluia. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão. Te recorrerão o que, irmãos? Lágrimas. Versículo 17, Magdiel. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos. E não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. Olha, queridos irmãos, veja que a orientação de Deus, ela vai um pouco mais além. Observe o versículo 17. Ele diz, refreia o quê? Teu gemido. Meu Deus do céu. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. O profeta não tinha nem o direito de chegar lá no cantinho do seu quarto, lá no escondidinho lá, que ele sabia que Deus, aonde ele chegasse, Deus estava vendo.
Ele não podia nem entrar debaixo da cama para chorar, para lamentar. Deus disse: reprime o teu gemido. Talvez você já tenha tido essa experiência aqui como pai. Você dá uma palmada no seu filho, quando ele começa a chorar, você diz assim: cala a boca, você não pode chorar. É ou não é? Aí ele fecha a boca, começa a ficar vermelho e vai engolindo ali. Era isso que Deus estava dizendo para o profeta: reprime o teu gemido. Meu Deus do céu, reprime o teu gemido e não tomarás luto por mortos. Ou seja, você não pode ir lutar, você não pode ficar como os que, quando morre alguém da família, por um tempo você fica de luto, sofrendo pela perca de alguém importante, de alguém querido da sua casa, da sua família. E olha que estamos falando da esposa do profeta Ezequiel. Esposa do profeta Ezequiel. Ele diz: ata o teu turbante e mete nos pés os teus sapatos. Quem sabe aqui o que é um turbante? Quem conhece aqui um turbante? Quem sabe aqui? Um turbante. Geralmente os turbantes, eles são coloridos, né? Eles chamam a atenção. Quando alguém coloca um na cabeça, dificilmente passará desapercebidos. Agora o que ocorre é que Deus mandou ele colocar o turbante na cabeça, calçar os pés. Agora imaginemos aquelas pessoas do seu convívio olhando para o profeta. O profeta acabara de perder a esposa e agora ele coloca um turbante colorido na cabeça, como se estivesse em uma festa, como se estivesse se preparando para participar de uma cerimônia, quem sabe de um aniversário, de um casamento. Ele estava agora preparando-se. Deus estava dizendo: coloca o teu turbante sobre a tua cabeça. Eu me lembrei disso aqui porque tem um infeliz ali, ele é de Salvador, um cantor do mundo, que ele usa nas apresentações dele um turbante, né? Um turbante. E não tem como não chamar a atenção. Aí Deus diz para ele que ele deveria pegar o turbante, meter os pés nos sapatos e não te rebuscarás, e o pão dos homens não comerás. Além do mais, tinha que jejuar, consagrar, não podia comer. Profeta, glória a Deus, aleluia. Deus exigiu do profeta Ezequiel que oferecesse o luto, que não oferecesse o luto pela sua esposa, para servir, olha irmãos, para servir de sinal para o seu povo. Parece até que Deus ele é ingrato, irmã Edna. Quando nós olhamos a forma como Deus muitas vezes trabalha e age na vida do seu escolhido, da sua escolhida, parece que Deus não tem coração. Ou não é? O que era que a esposa de Ezequiel tinha com a situação de Judá, minha gente? Pela Bíblia a gente não vê nada que possa indicar para Deus agir dessa forma com a esposa do profeta Ezequiel. Coitada da irmã, tinha nada a ver, mas Deus disse: não, vai ser a tua esposa.
para esse povo saber que eu sou Deus. Glória a Jesus. Quem está entendendo aqui a palavra nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Não te rebuscarás. Melhor dizendo, e não te rebuscarás. E o pão dos homens não comerás. Amados e queridos irmãos, deixa eu dizer algo para vocês nesta noite. Deus tinha um propósito. Diga comigo assim: Deus tem um propósito. Olha para a pessoa assim do teu lado e diga assim: para a tua vida. Mas esse negócio aí já foi melhor aqui. Diga: Deus tem um propósito para a tua vida. Ezequiel abriu mão da sua esposa para Deus trazer uma lição para ajudar para o seu povo. Deixa eu dizer algo para vocês. As horas já está bastante adiantada. Nós temos exemplo de outros profetas que Deus também agiu para mais uma vez trazer um ensinamento para o seu povo. Quem lembra de Oséias? Profeta Oséias. Sabe o que ocorreu? Eu tenho mais alguma coisa aqui a falar a respeito do profeta Ezequiel. Mas Deus exigiu do profeta Oséias que fizesse o quê? Que se casasse com uma prostituta. Glória a Deus. Deus chama o profeta Oséias e disse: olha, Oséias, tu irás casar. Como era o nome da mulher? Quem lembra? Hein? Escola dominical. Quem é que lembra o nome da prostituta que Deus mandou Oséias tomar como esposa? Começa com G. Hein? Pronto. Gomé. Vocês sabem, aqui vocês estão ficando... Eu acredito que vocês saibam. Digo amém. Deus chama Oséias e diz: você irá casar com uma prostituta e adúltera para trazer uma lição para Israel. Glória a Deus. Oséias capítulo 1, está aberto aí, Magdeu. Oséias capítulo 1, versículo 2. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia. Depois, Oséias capítulo 3, versículo de 1 a 5. O que é que diz a palavra? O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Glória a Deus. Oséias capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, abra sua Bíblia, porque eu quero já concluir. Capítulo 3, versículo de 1 a 5. Outra vez nós vamos ver Deus agindo na vida do profeta para poder, aleluia, trazer uma lição para Israel. 3 de 1 a 5 do livro do profeta Oséias. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata, e um homer, e meio homer de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem,
assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Deus chama o profeta Oséias e diz: tomarás por esposa, glória a Deus, uma mulher adúltera, mulher do teu amigo. Aí Deus utiliza-se de uma prostituta adúltera para mostrar para Israel que assim como o profeta aliou-se ou casou-se com uma prostituta, porque o amava, Deus também, aleluia, mesmo o seu povo lhe esquecendo, mesmo o seu povo virando as costas para ele, pecando contra Deus, Deus continuava amando o seu povo. Deus ama ou não ama, irmãos? Deus ama ou não ama o pecador? Ama. Deus tinha um objetivo, aleluia, não era o objetivo, aleluia, de trazer constrangimento para o profeta, não, era mostrando, aleluia, através de Oséias, aleluia, que Israel, que se virava contra Deus, que não tinha rei, aleluia, Deus estava dizendo, aleluia, eu amarei o meu povo, mas eles precisam arrepender-se, eles precisam voltar-se para o seu Deus, para o seu Deus. Bendito o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Deus chama o profeta. É claro que nas entrelinhas do texto tem muito mais coisas para se buscar, meditar, alimentar-se desta palavra, mas o que eu quero dizer, aleluia, de forma simples, é dizer que Deus, aleluia, mesmo quando o homem vira-se contra ele, mesmo quando o homem peca contra Deus, Deus, aleluia, continua sendo Deus e estará sempre pronto para perdoar, para receber, aleluia, para abraçar, aleluia, e torná-lo outra vez filho do Deus Altíssimo. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Amados irmãos, outro exemplo de um profeta, no caso de Ezequiel, Deus mata a esposa para, através do sofrimento do profeta e através da morte da esposa do profeta, observamos nos versículos seguintes que era para que através desse ato de Deus trouxesse um sinal para o seu povo, para o seu povo. Da mesma sorte, Oséias, Deus também utiliza-se do profeta, mas também há profetas, outros profetas, por exemplo, o profeta Elias, e esses dias aqui se falou do profeta Elias, o profeta de Deus, e toda a igreja conhece, aleluia, os milagres, a forma como o profeta, aleluia, agia mediante a vontade, a direção de Deus. Mas, mesmo quando Deus é exigente e repreende o povo, Deus não deixa o seu servo desamparado. Deixa?
A palavra de Deus diz que Deus castiga e corrige a todos quanto ama. Todo crente deve ser corrigido pelo Senhor. Mas quando Deus corrige, é porque Ele ama. Como Deus corrige, é porque Ele quer o melhor. Quando Deus corrige, é porque Deus quer abençoar. Quando Deus corrige, é porque Deus quer fazer prosperar. Quando Deus corrige, é porque Deus quer dar vitória. Quando Deus corrige, é porque Deus quer fazer deste crente um crente vencedor. Aleluia. É semelhante ao pai, que quando o filho erra, ele vai lá e dá uma palmada no filho, para que o filho não faça mais aquilo. Você está educando, você está orientando, você está mostrando que você é o pai, que você é a mãe e que você quer o melhor para ele. Amados irmãos, doutrina não é matar, doutrina, aleluia, é abençoar. Doutrina, aleluia, é fazer com que o crente torne-se, aleluia, alguém especial, preparado para suportar os reverses da vida. Deus não deixa o seu servo desamparado. Quem aqui já foi desamparado por Deus? Quem aqui já foi desprezado por Deus? Não. Deus pode até calar um pouco, ou por um tempo, e não te responder a oração. Mas tem uma coisa, mesmo quando Ele está em silêncio, Deus está falando com o seu filho. Deus está falando com o seu servo. Deus está falando com o crente. Quem lembra de José lá, quando foi acusado, lá no Egito? Glória a Jesus. E Deus abençoou. Amados irmãos, o servo de Deus não é desamparado. Elias profetizou acerca de Israel. O que é que Elias profetizou? Ele disse: durante todo esse tempo não cairá, ou melhor, Deus cuidou para que a palavra do seu servo, e ele disse: segundo a minha palavra. Confiança em Deus. Quem aqui tem confiança em Deus? Glória a Jesus. Deus cuidou do seu servo. 1 Reis, capítulo 17. O profeta profetizou que não iria chover, segundo a sua palavra. Quanto tempo durou o período de seca, irmãos? Quantos tempo? 3 anos e 3 anos e meio. Faltou água. Aí Deus orienta o profeta para que ele vá lá para o ribeiro de... Aonde era o ribeiro? Como era o nome do ribeiro? Me ajuda a pregar. Querite. E ali ele ficou um tempo bebendo água. Deus enviava para ele pão de dia e pão de noite. Pão e carne. Não faltou nada para o profeta. Mas aí ficou 3 anos e meio sem chover e o riacho foi secando, o ribeiro foi secando. E quando já não tinha mais água para beber, ele agora achava que ia acontecer o que com ele? Ia morrer. Aí Deus chama o profeta e diz: olha, levanta-te e vai para a cidade de Sarepta. Lá tem uma viúva que vai cuidar de você, propriedades, quem sabe tem uma boa carruagem lá, alguns camelos, e eu que estou saindo de uma guerra por conta dos profetas de Baal, eu agora me dei bem, eu vou lá e esta viúva vai cuidar de mim, não vai faltar mais nada.
Quando ele chega na porta da cidade, ele vê uma mulher catando os cavacos, os gravetos, e ele se aproxima dela e diz: olha, me dá um pouquinho de água, que eu estou morrendo de sede, porque da onde eu venho não tem água. Aí ela foi buscar a água. Enquanto ela estava indo, ele disse: olha, traz um pedacinho de bolo aí para mim. Ela disse: mas Senhor, não tem nada aqui. Tem um pouquinho de farinha aí e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo, vou comer com o meu filho e depois aguardar a morte. Aí ele disse: faça como tu disseste. Agora faz primeiro para o profeta. Aleluia. Faz para o profeta, porque eu te garanto que nem vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Até que chova, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de mim, aleluia. E não vai faltar o pão nem o azeite, não vai faltar o necessário, nem na minha casa e nem na tua casa. Sabe o que é isto? É o profeta de Deus que está falando. Glória a Deus. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus mata a esposa do profeta e proíbe ele de comer pão, de chorar, de gemer, de lamentar a morte da querida esposa. Ele disse: vou tirar a vida dela de um só golpe. Meu Deus do céu. Mas não se preocupe, profeta Ezequiel, que eu, o Senhor, cuidarei de ti. Glória a Deus. Você que é profeta de Deus, não tenha medo. Mesmo quando você estiver passando pela prova, saiba de uma coisa: Deus cuida de você. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus cuida de ti. Assim como cuidou do profeta Elias, que não deixou faltar um pão, que não deixou faltar farinha na panela, aleluia, o azeite na botija. Deus cuida de ti. Deixa eu dizer uma coisa. Esses dias eu disse aqui, com o seu dedo santo e com carinho, aponta para o teu irmão, porque o que eu quero dizer para você agora é que Deus vai abençoar o crente que está ao teu lado. Olha para você, olha a pessoa que está ao teu lado e diz assim: Deus está abençoando a pessoa que está ao meu lado. Você tem alguém do seu lado? Aleluia. Então profetiza para ele nesta noite e não vai faltar nada, porque o Senhor cuida de nós. Glória a Jesus. O Senhor cuida ou não cuida, irmãos? Cuida ou não cuida? Cuida. Quantos crê que Ele cuida? Ele cuida. Ele cuida, Ele tem cuidado e vai continuar cuidando de você. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por você, quem será contra você? Deixa eu dizer algo para você nesta noite.
O inimigo pode até querer levantar-se contra a tua vida. Pode. E nós não podemos impedir. Não. Deixa ele levantar-se. Mas tem uma coisa. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque o braço de Deus, aleluia, não está encolhido, o braço de Deus está estendido para te proteger, para te dar vitória nesta noite. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus nesta noite está dizendo, você é meu, você é minha, aleluia, você foi escolhido. Amados irmãos, você sabe por que é que numa família muitas vezes alguém é crente e outros não? E nós oramos e a pessoa muitas vezes não aceita. Mas isso não é para nós deixarmos de orarmos. Sabe o que ocorre? É que Deus, as escolhas de Deus, Ele faz a dedo. Irmã Edna, as escolhas de Deus, Ele não escolhe por escolher. Ele escolhe a dedo. Ele escolhe o melhor. Aleluia. Aí Deus desta noite olha para mim e para você, e eu digo como profeta de Deus, você é o melhor de Deus. É ou não é? Somos ou não somos? Dá para você dizer? Diga para o seu irmão, mas diga com alegria, diga com esperança, diga com confiança, diga com fé, diga, você é o melhor de Deus. Pastor, e Deus faz exceção de pessoa. Não, Deus, toda vez que alguém entra por aqui e levanta a mão, Deus está dizendo, você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor de Deus, a igreja é o melhor de Deus.